Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 19 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Sabotagem atinge Moscou. Uma operação de sabotagem coordenada pelo movimento partidário Atesh, aquele movimento partidário de partisãs da resistência. Eles desativaram partes cruciais da rede de defesa aérea que protege a capital russa. É mais uma preocupação e medo em Moscou, que causa pânico, inclusive na população, porque isso aconteceu em pontos da cidade onde estavam instaladas as baterias aéreas, as quais foram sabotadas pelo movimento partidário, pelos partisãs. Assista este vídeo até o final, completo, para entender esses ataques ucranianos de longo alcance, que tem gente, então, ali na própria Moscou. Isso não dá tranquilidade. A guerra está lá dentro, mas além dos drones já são coisas conhecidas. Isso é uma coisa desconhecida que começa a aparecer, esse tipo de sabotagem, porque a Ucrânia já fez operações para eliminar generais, outras pessoas da região de Donetsk que foram em 2014 invadir a região, foram eliminadas, mas agora essa de fazer sabotagens contra alvos ativos militares de material bélico, acredito que é a primeira vez, não me lembro de ter divulgado isso. Inscreva-se no canal agora mesmo, não se esqueça, você que gosta de ver a verdade. Peço a todos, deixem o like, compartilhem com seus amigos, parentes, comentem abaixo sobre o retorno da guerra à origem. A origem foi Moscou, o Kremlin, e cada vez mais o cerco está se fechando. Uma grande operação tática de sabotagem realizada na região de Moscou conseguiu desativar com sucesso a rede, parte essa rede de defesa aérea, uma rede estratégica, então partes dessa rede de defesa estratégica da Rússia, ou seja, ela não eliminou todos os ativos, toda a defesa aérea, mas partes foram eliminadas, o que deixou os russos já em pânico. O movimento partidário Atesh assumiu oficialmente a responsabilidade pela ação que interrompeu o funcionamento dos elementos de proteção da capital inimiga. Eles têm liberdade para agir, os explosivos, a munição é a Ucrânia que fornece, até treina eles, e então os agentes infiltrados do Atesh destruíram diversas torres de comunicação localizadas nas áreas periféricas de Putilkovo, Comunarca e também na região de Domodedovo. Domodedovo é um dos aeroportos internacionais da Rússia, muito importante e com grande movimento. As estruturas atingidas abrigavam módulos tecnológicos avançados de guerra eletrônica utilizados pelas forças russas para monitorar alvos que voam em baixa altitude. E também eles destruíram sistemas S-300 e S-400 de mísseis. Esses dispositivos técnicos eram essenciais para a transmissão rápida de dados operacionais e para a coordenação logística entre as unidades antiaéreas russas. A destruição dessa infraestrutura, principalmente, fez com que o sistema de defesa aérea russo perdesse capacidade de observação nas principais rotas de acesso a Moscou. Isso é uma boa coisa a ser feita para a preparação de um ataque massivo de drones. Sem o funcionamento dessas torres afetadas, os dados sobre as ameaças aéreas deixam de chegar a tempo aos centros de comando do Kremlin. A velocidade de reação das forças inimigas diminuiu drasticamente e deixou diversas rotas aéreas completamente descobertas e vulneráveis na região de Moscou. As regiões administrativas próximas à cidade de Moscou relatam com frequência o fechamento temporário de aeroportos devido às atividades de interceptação aérea. Esse grupo paramilitar, essa resistência, já havia demonstrado eficiência anterior ao sabotar um importante nó de comunicações militares localizado na região de Sverdlovsk. Aquela operação anterior interrompeu com sucesso os sistemas de comando digital,
que estavam diretamente interligados ao Distrito Militar Central da Rússia. O ataque na retaguarda, é uma retaguarda muito distante do teatro de operações lá na Ucrânia, né? Pelo menos Moscou, se considerarmos ali a linha de frente, já a mais avançada possível na direção, ele está uns 500 a 600 quilômetros do teatro de operações da Ucrânia. Esse ataque na retaguarda russa afetou gravemente o deslocamento planejado de tropas e equipamentos pesados que seguiam, inclusive, na direção à cidade de Pokrovsk, para engrossar com as tropas russas naquela região. A infraestrutura danificada em abril servia especificamente para garantir as comunicações militares secretas e toda a coordenação logística das forças invasoras. O presidente Volodymyr Zelensky declarou publicamente que os ataques na região de Moscou comprovam o retorno previsível da guerra ao seu território de origem. As forças de defesa da Ucrânia atuam em conjunto com o Serviço de Segurança e agências de inteligência em operações muito extensas. As missões ucranianas alcançam sucesso mesmo com a concentração massiva de recursos de artilharia antiaérea que os russos deslocaram para a capital. Agora eles deslocaram muito desse equipamento, que foi uma coisa boa para a Ucrânia, que tinha equipamento sobrando na cidade, para o 9 de maio. E a maioria do equipamento continuou em Moscou, eles não andaram. Inclusive, parênteses, o ditador da Rússia tem sido criticado, que ele defende Moscou, e assim mesmo não dá certo, e desguarneceu a defesa aérea em outras partes importantes do teatro de operações. Então, justamente por isso que ele foi criticado, porque priorizou a proteção da sua própria região, da capital, do poder político, em detrimento da segurança, inclusive, não só do teatro de operações, mas do restante do país, onde a Ucrânia está fazendo ataques em profundidade, está rolando e dançando com os maiores resultados positivos. A distância percorrida pelos vetores aéreos ucranianos superou a marca de 500 quilômetros até atingir os alvos na região de Moscou. A liderança ucraniana alertou que os administradores russos deveriam se preocupar em proteger as suas próprias refinarias de petróleo e empresas privadas. A máquina de guerra da Rússia falha em tentar destruir a soberania de nações vizinhas, enquanto suas próprias estruturas internas são pulverizadas na retaguarda. As forças de defesa da Ucrânia mantêm a pressão militar e também atacaram alvos estratégicos no território temporariamente ocupado da Península da Crimeia. Eu acho isso praticamente todo dia eles atacam a Península da Crimeia. Pelo menos esse ano, às vezes eu não relato, que tem muito assunto, né, até para ter assuntos em outras regiões, mas toda noite a Península da Crimeia está sendo atacada e os seus alvos estão sendo abatidos naquela região. O emprego constante dessas armas de longo alcance altera de forma significativa a percepção global sobre o real andamento do conflito. Os parceiros internacionais da Ucrânia, os aliados da Ucrânia, sinalizam que compreendem a mudança profunda no equilíbrio das forças e a vulnerabilidade do território russo. Antes dessa guerra, que Putin chama de operação especial, ninguém sabia disso, que como ela era vulnerável. Todo mundo achava ela inexpugnável, a Rússia, mas agora vê-se que não é. E também já vou dizer aqui, não sei se eu disse outra vez, a Rússia não é e nunca foi o segundo maior e melhor exército do mundo. A transferência dos combates para o interior da Federação Russa serve como um aviso definitivo sobre os riscos de manter uma invasão injusta. Para a gente concluir, as ações coordenadas de sabotagem interna e os ataques de longo alcance desmistificam a suposta eficiência da defesa aeroespacial da Federação Russa. A golpear o centro do poder inimigo a mais de 500 quilômetros de distância, a Ucrânia expõe a fragilidade estrutural do regime de Moscou. O retorno inevitável da guerra ao território de origem russo enfraquece a infraestrutura militar russa e acelera o avanço estratégico ucraniano. Ou seja, a Rússia está toda cheia de buracos, parece um queijo suíço,
e todo mundo passa nesses buracos do queijo suíço, bombardeia e faz o que quiser, e os russos não conseguem parar. O negócio deles é propaganda. Depois do ataque, eles ignoram, por exemplo, o ataque que a Ucrânia fez agora, há 2 dias atrás, contra Moscou, eles parece que não comentaram nada, ficaram quietos. Disseram que em toda a Rússia foram abatidos, deu um número lá, nem me lembro, que a gente nem presta atenção, é tudo mentiroso, os números, abateram um X número de drones ucranianos, mas todos os alvos foram atingidos com sucesso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, não esqueçam, façam seus comentários e inscrevam-se, preciso de vocês inscritos no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.